VUNESP, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PC Roraima, Computação Científica ou Análise de Sistema. As técnicas de paginação e segmentação utilizadas em memória virtual apresentam algumas características, como a. Na segmentação, o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho fixo chamadas de páginas. b. Na paginação, o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho variável, chamadas de páginas. c. Na paginação, a troca de páginas é chamada de spinning. d. Os segmentos de memória utilizados na segmentação podem ter tamanhos diferentes. E, uma das diferenças entre segmentação e paginação é que a segunda não utiliza memória secundária. A. Errado. Na segmentação, o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho fixo chamadas de páginas. Na paginação, e não na segmentação, o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho fixo chamadas de páginas. B. Errado. Na paginação, o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho variável, chamadas de páginas. O endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho fixo e não variável. Estas unidades de tamanho fixo são chamadas de páginas. C. Errado. Na paginação, a troca de páginas é chamada de spinning. A troca de páginas é conhecida como swappings. D. Correto. Os segmentos de memória utilizados na segmentação podem ter tamanhos diferentes. Vejamos o que nos diz Tamenba 1 sobre este tema. Uma solução direta e bastante geral é fornecer à máquina espaços de endereçamento completamente independentes, que são chamados de segmentos. Cada segmento consiste em uma sequência linear de endereços, começando em zero e indo até algum valor máximo. O comprimento de cada segmento pode ser qualquer coisa de zero ao endereço máximo permitido. Diferentes segmentos podem e costumam ter comprimentos diferentes. Além disso, comprimentos de segmentos podem mudar durante a execução. O comprimento de um segmento de pilha pode ser aumentado sempre que algo é colocado sobre a pilha e diminuído toda vez que algo é retirado dela. Como cada segmento constitui um espaço de endereçamento separado, diferentes segmentos podem crescer ou encolher independentemente sem afetar um ao outro. E, errado. Uma das diferenças entre segmentação e paginação é que a segunda não utiliza memória secundária. Existe um tipo de paginação conhecido como paginação por demanda em que as páginas são levadas da memória principal para a secundária, logo, a paginação faz uso da memória secundária. Ademais, ambos os recursos podem utilizar a memória secundária. Gabarito, letra D. Avança Spam, 2022, Analista de Sistemas, Câmara Municipal de Sorocaba. Sobre a função de gerenciamento de memória do sistema operacional é correto afirmar que, a. O gerenciador de memória deve balancear o uso da CPU entre os processos, b. O gerenciador deve maximizar o throughput do sistema. c. É função dessa parte do só conhecer quais regiões da memória estão em uso e quais não estão sendo usadas. d. O gerenciador de memória também cuida da segurança no acesso aos arquivos. E. O gerenciador de memória é responsável pelo boot do sistema. Vejamos. A. Resposta errada. Em sistemas normais, a função de balanceamento de carga cabe ao escalonador de processos do sistema. Em sistemas SMP, Symmetric Multiprocessing, existem algoritmos que realizam o balanceamento de carga entre as CPUs. Portanto, não cabe ao gerenciador de memória tal tarefa. B. Resposta errada. Diferentes sistemas podem gerenciar de formas diferentes o gerenciamento de vazão do sistema. Entretanto, a maioria dos sistemas responsabiliza o escalonador do sistema para essa tarefa. C. Resposta correta. De forma geral, a memória é um recurso limitado dentro de um dispositivo computacional. Ao utilizar muitos programas ao mesmo tempo, o computador pode não ter memória disponível o suficiente para todos os programas. De forma geral, o gerenciamento de memória é um recurso que faz parte do sistema operacional e é responsável por administrar a memória em uso, quais partes estão ocupadas, quais estão livres, alocar ou desalocar memória para processar quando é necessário e gerenciar de maneira geral a troca de processos, quando não há espaço suficiente na memória física, RAM, entre o disco e a memória RAM.
A fim de realizar a gerência de memória existem muitas técnicas. Entre elas, a memória virtual e a troca de processos, swapping. D. Resposta errada. Tal responsabilidade cabe ao sistema de arquivos, ao gerenciador do sistema de arquivos do sistema e ao mecanismo de controle de acesso do sistema. E, resposta errada, os sistemas computacionais possuem um programa chamado de bootstrap que é responsável pela inicialização, boot, do sistema operacional. Resposta correta é letra C. VUNESP, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PC Roraima, Computação Científica ou Análise de Sistema. A respeito do conceito de memória virtual de um computador, assinale a alternativa correta. A. A memória virtual corresponde à capacidade de expansão de RAM de um computador, ou seja, o potencial incremento máximo de memória RAM no sistema caso chips de memória sejam inseridos nos slots disponíveis na placa-mãe. B. A utilização de memória virtual em um computador requer que a memória cache do processador esteja desabilitada. C. Trata-se de uma memória física de alta velocidade, mas de baixa capacidade, relativa à memória total do sistema, que fica dentro do processador. Contém cópias do conteúdo de blocos da memória RAM acessados recentemente, acelerando a leitura se houver um novo acesso ao mesmo bloco. D. Espaço de armazenamento no disco rígido pode ser usado pelo sistema operacional para prover aos programas em execução um espaço de endereçamento de memória virtual que excede a capacidade existente de memória física RAM. E trata-se de um chip de memória ROM que fica na placa-mãe do computador, que contém rotinas de inicialização do sistema e de serviços básicos que podem ser utilizados pelo sistema operacional ou aplicações. Resolução A. Errado. A memória virtual corresponde à capacidade de expansão de RAM de um computador, ou seja, o potencial incremento máximo de memória RAM no sistema caso chips de memória sejam inseridos nos slots disponíveis na placa-mãe. Uma memória virtual não tem a ver com a capacidade de expansão da memória RAM. Como veremos mais à frente, a memória virtual é um recurso utilizado pelo sistema para permitir a execução de aplicações que são maiores do que a memória física disponível. B. Errado. A utilização de memória virtual em um computador requer que a memória cache do processador esteja desabilitada. A memória virtual e a memória cache são elementos distintos, trabalhados em níveis diferentes, logo para utilizar um não preciso desabilitar o outro. C. Errado. Trata-se de uma memória física de alta velocidade, mas de baixa capacidade, relativa à memória total do sistema, que fica dentro do processador. Contém cópias do conteúdo de blocos da memória RAM acessados recentemente, acelerando a leitura se houver um novo acesso ao mesmo bloco. Memória virtual, apesar de recursos da memória física, é algo lógico, ou seja, não existe no mundo real correto. Espaço de armazenamento no disco rígido pode ser usado pelo sistema operacional para prover aos programas em execução um espaço de endereçamento de memória virtual que excede a capacidade existente de memória física RAM. A memória virtual é um mecanismo usado pelos sistemas operacionais para permitir que os programas em execução tenham acesso a mais memória do que a capacidade física de memória RAM instalada no computador. Isso é possível através da utilização de espaço de armazenamento no disco rígido como uma extensão da memória física. O sistema operacional aloca um espaço de endereçamento de memória virtual para cada programa em execução, que pode ser maior do que a quantidade de memória física disponível. As partes menos utilizadas da memória física são movidas para o disco rígido, liberando espaço para as partes mais ativas dos programas na memória RAM. E, errado. Trata-se de um chip de memória ROM que fica na placa-mãe do computador, que contém rotinas de inicialização do sistema e de serviços básicos que podem ser utilizados pelo sistema operacional ou aplicações. O conceito narrado acima é sobre o BIOS. Gabarito, letra D. Avança Spam, 2022, Analista de Sistemas, Câmara Municipal de Sorocaba. O movimento de processos da memória principal para o disco e vice-versa é denominado A. Swapping. B. Overload. C. Changing. D. Clock. E. Paginação. De forma geral, a memória é um recurso limitado dentro de um dispositivo computacional. Ao utilizar muitos programas ao mesmo tempo, o computador pode não ter memória disponível o suficiente para todos os programas.
Para isso, o sistema utiliza um gerenciamento de memória, que é um método que faz parte dos sistemas operacionais e é responsável por administrar a memória em uso. Quais partes estão ocupadas, quais estão livres, alocar ou desalocar memória para processar quando é necessário, e gerenciar de forma geral a troca de processos, quando não há espaço suficiente na memória física, RAM, entre o disco e a memória RAM. A fim de realizar a gerência de memória existem muitas técnicas. Entre elas, a memória virtual e a troca de processos, swap ou swapping. Vejamos: A. Swapping. Resposta correta. Ao contrário da técnica de memória virtual, citada mais abaixo, a técnica de swapping mantém os processos totalmente na memória principal, física, com execução periódica, e após isso o processo é colocado em totalidade na memória de disco, dando lugar para outros processos executarem e alocarem a memória física. Ou seja, o swap consiste em trazer, por completo, o processo para a memória, executá-lo durante um determinado tempo e, então, devolvê-lo à memória secundária, o disco. O problema que acontece quando a memória total, ou a memória disponibilizada no momento do processamento, é menor do que o tamanho do processo. B. Overload. Resposta errada. Overload, ou sobrecarga, é um conceito que pode estar relacionado a diversos ramos da área computacional e de sistemas operacionais. Basicamente, o overload refere-se à descrição de quando um dispositivo ou serviço excede seus limites de carga recomendados. C. Changing. Resposta errada. Conceito não possui relação com gerenciamento de memória. D. Clock. Resposta errada. De forma geral, clock é um conceito de velocidade que permite comparar a capacidade de processamento de uma CPU. Ou seja, o conceito de clock trata sobre a frequência que um processador é capaz de executar as tarefas relacionadas a ele. I. Paginação. Resposta errada. A memória virtual é uma técnica desenvolvida para o uso em sistemas operacionais, só, que visa proporcionar ao sistema a capacidade de executar um ou vários programas que necessitem de espaço de memória maior do que a memória física disponível, também chamada de principal ou RAM, do dispositivo, realocando apenas partes dos programas entre a memória RAM, memória principal, e o disco, memória secundária. Esse método de alocação foi desenvolvido a fim de dar uma alternativa a problemas como o alto custo da memória principal quando comparada à memória secundária. Grande parte dos sistemas de memória virtual utiliza a técnica de paginação. A paginação serve como um esquema para auxílio do gerenciamento de memória, ou seja, é um método para auxílio no processo de mudança para a troca de partes dos processos da memória principal e da memória secundária. Sua principal tarefa é permitir o uso da memória virtual pelos sistemas operacionais, auxiliando na subdivisão da memória física em páginas e dos espaços de mesmo tamanho da memória física em molduras de páginas. Resposta correta é letra A. Vonesp, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PCRR, Computação Científica ou Análise de Sistema. Diversos computadores utilizam memória virtual, que apresenta características, vantagens e limitações, como a. Ela requer, para sua implementação, memórias mais rápidas, similares às memórias cache. B. O desempenho de uma aplicação com memória virtual é sempre superior ao de uma aplicação que não a utiliza. C. Os códigos dos programas criados para utilizar memória virtual não podem ser independentes de posição. D. Programas carregados parcialmente na memória principal podem ser executados. E programas maiores do que o tamanho da memória principal não podem ser executados. Resolução A. Errado. Ela requer, para sua implementação, memórias mais rápidas, similares às memórias cache. A memória virtual é um mecanismo usado pelos sistemas operacionais para permitir que os programas em execução tenham acesso a mais memória do que a capacidade física de memória RAM instalada no computador. Isso é possível através da utilização de espaço de armazenamento no disco rígido como uma extensão da memória física. Como a memória virtual utiliza espaço que é de uso do HD, não é necessário memórias mais rápidas ou similares à cache. B. Errado. O desempenho de uma aplicação com memória virtual é sempre superior ao de uma aplicação que não a utiliza. Memória virtual não afere desempenho de execução de aplicações. Portanto, não podemos fazer essa comparação. C. Errado.
Os códigos dos programas criados para utilizar memória virtual não podem ser independentes de posição. Os programas são criados para serem executados independente da posição em que estão, ou seja, eles podem ser carregados de qualquer lugar da memória, logo, eles são independentes de posição. D. Correto. Programas carregados parcialmente na memória principal podem ser executados. A ideia da memória principal é permitir a execução de aplicações que são maiores que o espaço disponível. Se uma aplicação foi carregada parcialmente, é porque faltou espaço para carregá-la totalmente, assim, eles podem utilizar o recurso da memória virtual. E, errado. Programas maiores do que o tamanho da memória principal não podem ser executados. Esta afirmativa vai de encontro ao conceito de memória virtual, que é permitir que programas maiores que a memória possam ser executados. Gabarito, letra D. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 14ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Sobre gerência de memória realizada pelos sistemas operacionais, considere. Primeira. A MMU, Memory Management Unit, tem a função de traduzir endereços lógicos para físicos. Segunda. A técnica de paginação divide o espaço de endereçamento lógico e memória física em partições de tamanho fixo. Terceira. O uso de memória virtual vincula o endereço feito pelo programa com os endereços da memória secundária. Quarta. Os processadores utilizam os endereços virtuais para acesso à memória principal. Está correto o que se afirma apenas em A, primeira. B, terceira. C, primeira e segunda. D, terceira e quarta. E, primeira, segunda e quarta. Resolução, primeira. Correto. A MMU, Memory Management Unit, tem a função de traduzir endereços lógicos para físicos. A MMU, ou Unidade de Gerenciamento de Memória, é o dispositivo responsável por pegar os endereços lógicos e traduzi-los para endereços físicos. A MMU está localizada no processador. Segunda. Correto. A técnica de paginação divide o espaço de endereçamento lógico e memória física em partições de tamanho fixo. A paginação é uma técnica de gerenciamento de memória e seu funcionamento consiste em, basicamente, dividir os blocos de endereçamento dos processos em tamanhos físicos. Estes espaços são denominados páginas. Terceira. Errado. O uso de memória virtual vincula o endereço feito pelo programa com os endereços da memória secundária. Ao contrário do afirmado acima, a memória virtual não vincula os endereçamentos feitos pela memória principal. Quarta. Errado. Os processadores utilizam os endereços virtuais para acesso à memória principal. Para acesso à memória principal para buscar alguma instrução, o processador acessa posições de memória. O endereço da busca fica por conta do MMU, que traduz os endereços lógicos para os físicos. Está correto o que se afirma apenas em C, 1 e 2. Gabarito, letra C. Sebrasp, CESP, 2022, Perito Oficial, PC Paraíba, Criminal Tecnologia da Informação. Nos sistemas iOS, o mecanismo de gerenciamento de memória responsável pela liberação do espaço de memória ocupado por objetos de dados descartados é denominado a Automatic Reference Counting. B. Memory Management Unit. C. Extended Memory Manager. D. Garbage Collector. E. Smart Drive. A. Automatic Reference Counting. Correto. O ARC, Automatic Reference Counting, é utilizado no iOS para realizar o gerenciamento de memória do aplicativo de forma automática ou programada. Assim, durante a sua execução, o ARC realiza a busca e adota medidas em relação à memória, seja liberando a memória de instâncias ou alocando espaço para novas. B. Memory Management Unit. Errado. O MMU, Memory Management Unit, é um circuito integrado que realiza a paginação de memória durante o processo de tradução dos endereços virtuais em físicos. C. Extended Memory Manager. Errado. O EMM é um gerenciador de memória utilizado pela Microsoft em sistemas como o dos Windows 3 e sua função é basicamente permitir uma maior alocação de memória.
Portanto, não é utilizado no iOS. D. Garbage Collector. Errado. O Garbage Collector é suportado, mas considerado deprecated nos sistemas operacionais desktop da Apple, Excelência, X, Mountain Lion, Yosemite até o Catalina e Big Sur, e não é suportado pelo sistema mobile iOS. Sua funcionalidade de recuperação de memória é suprida pelo Arc, que realiza esta e outras funções durante o seu processo de gerenciamento. E. Smart Drive. Errado. O Smart Drive é uma ferramenta utilizada pela Microsoft para gerenciar o cache de disco nos sistemas dos Windows 3. Portanto, nos sistemas iOS, o mecanismo de gerenciamento de memória responsável pela liberação do espaço de memória ocupado por objetos de dados descartados é denominado Automatic Reference Counting. Gabarito. Letra A. Sesgram Hill, 2021, Técnico Bancário Novo, CEF, Tecnologia da Informação PCD. Na técnica de memória virtual, a tarefa de tradução dos endereços virtuais é realizada por hardware, juntamente com o sistema operacional, para não comprometer o desempenho. O dispositivo de hardware responsável por essa tradução é a FPU, B, ALU, C, MMU, D, VU e cache. A questão cobra conhecimento sobre equipamentos de hardware, que estamos mais acostumados a CPUs, memórias e dispositivos de entrada e saída em geral, mas esta questão cobra alguns detalhes que podemos não considerar como dispositivos de hardware, mas são. Começando pelo FPU, Floating Point Unit, o qual é um dispositivo de hardware utilizado para executar operações matemáticas que envolvem pontos flutuantes. O segundo dispositivo de hardware que temos acima é a ALU, Arithmetic Logic Unit, que é um circuito digital responsável pelas operações matemáticas em geral e é um dos componentes do computador. O MMU, Memory Management Unit, é um dispositivo de hardware cuja missão principal é traduzir endereços virtuais para endereços físicos de modo que o sistema não tenha o seu funcionamento comprometido. O nosso enunciado aborda esta temática. Devido a isso, nosso gabarito é letra C. A sigla VU, em ambientes de sistemas operacionais em geral, não é utilizada. A memória cache, memória de altíssima velocidade primária, é utilizada para auxiliar o processador em suas tarefas. Gabarito, letra C. Selecom, 2021, analista de projetos navais, Ingepron, analista técnico, rede de computador e suporte técnico. No gerenciamento de memória, uma técnica nos sistemas operacionais permite que um programa possa ser espalhado por áreas não contíguas de memória com as características listadas a seguir. A memória física é dividida em páginas com tamanho fixo igual ao da página lógica, sendo cada programa carregado página a página, com cada página lógica ocupando uma página física, não necessariamente contíguas. O endereço lógico é inicialmente dividido em duas partes, um número de página lógica e um deslocamento dentro da página. O número da página lógica é usado como índice no acesso à tabela de páginas, de forma a obter o número da página física correspondente. Não existe fragmentação externa, existindo a interna. Além da localização, a tabela de páginas armazena também o bit de validade, sendo 1 se a página está na memória e 0 se a página não está. As páginas de processo podem ser transferidas para a memória por demanda, carregando apenas o que é necessário para a execução do programa, e o sistema tenta prever as páginas que serão necessárias à execução do programa. Páginas constantemente referenciadas em um processo devem permanecer na memória. A técnica descrita é conhecida por A. Alocação, B. Fragmentação, C. Segmentação, D. Paginação. Resolução A. Alocação. Errado. A alocação de memória é a função de reservar a memória para o processamento no sistema. Após o processamento, a memória alocada é posta em disponibilidade para o próximo processamento. Esse processo é feito pelo alocador, que consegue manter registros das áreas usadas e livres, bem como destinar e torná-las disponíveis. B. Fragmentação. Errado. A fragmentação da memória é a sua alocação em blocos não contíguos ou quando é alocada com diversas subdivisões, blocos, tornando com que a memória não alocada fique perdida. Com isso,
ocorre uma escassez de memória ou outros problemas, como os de alocação. C. Segmentação. Errado. O gerenciamento de memória efetuado através do método de segmentação não utiliza páginas de tamanho fixos, além de ser possível a fragmentação externa, pelo fato dos blocos possuir tamanhos diferentes. D. Paginação. Correto. O gerenciamento de memória efetuado através do método de segmentação utiliza páginas de tamanho fixos. Essas páginas lógicas têm tamanho igual à memória física que também é dividida. Não é possível a fragmentação externa, pois o tamanho fixo impede. Entretanto, a fragmentação interna. Outra característica importante é o fato da paginação dividir o endereço lógico em duas partes, página lógica, índice e deslocamento. Na prática, essa categoria de gerenciamento é pouco utilizado devido a ocasionar uma perda significativa de memória. Gabarito, letra D. Direns Aeronáutica, 2021, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2022. Complete os espaços da frase abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Dois métodos gerais para o gerenciamento de memória podem ser usados, dependendo, em parte, dos recursos disponíveis. A estratégia mais simples, denominada, consiste em trazer totalmente cada processo para a memória, executá-lo durante um certo tempo e então devolvê-lo ao disco. A outra estratégia, denominada, permite que programas possam ser executados mesmo que estejam apenas parcialmente carregados na memória principal. A. Software. Troca de processos, memória virtual. B. Hardware, memória virtual, troca de processos. C. Software, memória virtual, troca de processos. D. Hardware, troca de processos, memória virtual. Antes da resolução, observe cada um dos conceitos. Software. Os softwares são programas de instruções, ou seja, são componentes lógicos que operam sob um sistema físico, hardware. Dentre a imensa lista de softwares, os principais e mais conhecidos são o sistema operacional, ex, Windows, Linux, maços, aplicativos de escritório, Word, Excel, PowerPoint, aplicativos de navegação, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, jogos, entre outros. Hardware. Os hardware são os componentes físicos, ou seja, é a parte tangível do sistema. Dentre a imensa lista de hardwares, os principais e mais conhecidos são CPU, memória RAM, disco rígido, HD, SSD, placas de vídeo, placas de rede, pendrives, entre outros. Memória virtual. A memória virtual é um processo utilizado durante o gerenciamento de memória de um sistema operacional. Essa técnica possui a finalidade de emular uma memória virtual para o sistema, o qual irá entender que o sistema operacional possui mais memória do que realmente possui. Para implementar a memória virtual, o sistema operacional realiza uma movimentação de parte dos processos alocados na memória RAM não utilizados para a memória secundária, HD, SSD, de modo que ocorra uma liberação para alocação de outros processos. Isso permite que o programa possa ser executado mesmo que apenas uma parte dele esteja na memória principal, pois o sistema operacional pode carregar e descarregar as partes alocadas na memória secundária conforme necessário. Troca de processo. A operação de troca de processo, também chamada de troca de contexto, implementa o gerenciamento de recursos capaz de suspender e executar processos. Nessa técnica, o sistema operacional mantém apenas um processo ativo na memória de cada vez e alterna entre os processos à medida que eles precisam de recursos. Ou seja, a troca de contextos é feita quando um processo precisa esperar por algum recurso e, durante esse período, ocorre uma suspensão do processo e execução de outro, evitando a ociosidade enquanto o recurso não está disponível. Logo, os espaços da frase abaixo são completados pela sequência. Dois métodos gerais para o gerenciamento de memória podem ser usados, dependendo, em parte, dos recursos de hardware disponíveis, memória primária e secundária. A estratégia mais simples, denominada troca de processos, consiste em trazer totalmente cada processo para a memória, executá-lo durante um certo tempo e então devolvê-lo ao disco. A outra estratégia, denominada memória virtual,
permite que programas possam ser executados mesmo que estejam apenas parcialmente carregados na memória principal. Gabarito. Letra D.